Vamos falar agora sobre um dado muito preocupante, muito difícil, né, de dar, inclusive, porque a taxa de desemprego no Brasil ficou estável em 14,6% e atingiu quase 15 milhões de pessoas. Os dados foram divulgados hoje de manhã pelo IBGE. Priscila Yasbeck vai falar sobre isso. Eu preciso encontrar uma forma de te chamar ainda, né, porque eu não encontrei. Criar um personagem que nem a Pitadas de Yara, enfim, tô pensando ainda. Mas vamos falar sobre essa diferença, né, do resultado de ontem do CAGED e de hoje do IBGE também, né? Exatamente, Basicamente, para a gente não complicar muito, porque tem vários números, vários detalhes, mas o CAGED, ele mostra um retrato dos empregos formais com carteira assinada e a PNAD mostra um retrato mais elaborado do mercado de trabalho. Ela traz empregos informais e também os empregos formais. Vou trazer para vocês aqui no nosso telão, a gente preparou uma arte para mostrar os principais dados aí que saíram da PNAD. Então a gente vê aqui a taxa de desocupação do Brasil ficou em 14,6%, isso no trimestre móvel encerrado em maio. São 14 milhões e 800 mil pessoas desempregadas e a segunda maior taxa da série histórica do IBGE, que começou em 2012, só perde para a taxa do trimestre encerrado em abril, que estava em 14,7%. O IBGE gosta de comparar com o trimestre fechado, então no trimestre encerrado em fevereiro, a taxa estava em 14,4%, por isso vocês podem ouvir também que a taxa subiu um pouco ou ficou perto da estabilidade, como definiu o IBGE. A pesquisa também mostrou, a gente está vendo aqui, esse dado importante de informalidade, que está em 40%. Isso significa que a gente tem hoje 34 milhões e 700 mil brasileiros que estão na informalidade. Então a gente tem esse dado aqui, que também é um dos destaques aí da pesquisa, e a gente tem também esse dado aqui que mostra a população subutilizada. Então os subutilizados, eles são 33 milhões de brasileiros hoje, e aí eles somam os desempregados, que são aqueles que trabalham menos horas do que gostariam, as pessoas que poderiam trabalhar, mas não procuram emprego porque tem algum impedimento, mulheres que precisam cuidar dos filhos, pessoas que precisam cuidar dos pais e também aqueles que desistiram de procurar trabalho, que são os desalentados. Esse número, o que ele mostra, resumindo? Que tem 33 milhões de brasileiros que não têm oportunidade de trabalhar o quanto gostariam. E aí, qual a análise que a gente faz desses dados? Apesar de o retrato ser bem ruim ainda, os economistas olham esses dados dizendo que dá para ver algum avanço e uma luz no fim do túnel. Falei com o Cosmo Donato, que é da LCA, especialista em empregos, e ele falou que tem algumas mensagens positivas, destacou algumas delas. Ele falou que apesar da taxa de desemprego ainda estar alta, a força de trabalho, que inclui as pessoas que estão trabalhando e procurando trabalho, subiu mais que o esperado. É aquela história que a gente vem falando nas pesquisas de emprego, que com a reabertura da economia, mais pessoas estão voltando a buscar trabalho, e aí com isso a taxa de desemprego não cai no trimestre encerrado em maio frente àquele trimestre encerrado em fevereiro. Então a população ocupada aumentou, mas a taxa de desemprego não caiu. Outro ponto positivo é que caiu o número de pessoas desalentadas, que são aquelas pessoas que desistem de procurar emprego por causa da pandemia. Muita gente desistiu de procurar emprego por causa da pandemia e agora estão voltando a procurar. Então dá para você ver algum começo de normalização no mercado de trabalho, mas isso deve ficar mais evidente nas próximas divulgações. Isso se a gente não tiver algum risco aí no meio do caminho. Então a gente ainda está longe de ter um cenário bom no mercado de trabalho, mas esses dados, redução de desalentados, o aumento da população ocupada, são algumas mensagens positivas que sinalizam algum avanço. A gente tem esses dois problemas aí, a gente tem informalidade, essa taxa muito alta ainda, mas antes a gente falava que tá pior, vai piorar, agora a gente fala assim, bom, tá ruim, mas talvez tenha uma luz no fim do túnel, se aqueles riscos de crise hídrica e tal não se concretizarem aí no caminho. Valeu, Pri. Obrigado por esse apanhado, até para a gente entender o que significam esses números e tantas pesquisas, né? PNAD, tem o CAGED, enfim, tá aí detalhando para a gente. Até já.